Bom dia. Eu decidi gravar esse vídeo aqui para compartilhar uma mensagem. Eu espero que essa mensagem de alguma forma seja útil, de alguma forma coopere e contribua para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu fortalecimento, coopere de alguma forma para o bem, para o seu bem. E a mensagem que eu quero compartilhar hoje é uma reflexão para o início dessa semana. Hoje é domingo e hoje é um dia em que a gente normalmente planeja toda a nossa semana. Normalmente, os que são um pouco mais sistemáticos, um pouco mais planejados, até os que não são muito bem planejados, as pessoas tendem a, no início da semana, no primeiro dia da semana, no final do dia, planejar como será a segunda, a terça, a quarta, e isso é algo comum, porque a gente deseja que a nossa semana seja o mais produtiva possível, e não só produtiva, seja o máximo efetiva, a gente tem o máximo de efetividade, a gente tem o máximo de eficácia, porque é certo que todos recebem a mesma quantidade de horas nessa semana. Tirando o domingo, são 144 horas de segunda a sábado, incluindo o domingo, 168 horas. É uma quantidade de tempo que não pode ser aumentada e tampouco pode ser diminuída. E a gente tenta fazer o melhor, aproveitar bem a cada hora do nosso dia. Muito bem aproveitada a hora, a gente se sente realizado, a gente se sente feliz. E diminuindo, tirando aí das horas, a gente passando dia após dia, a gente vê que cada um dos dias eles têm aí uma quantidade de minutos que a gente procura aproveitá-los muito bem. A gente tenta fazer com que cada minuto vala a pena ou venha valer a pena ser vivido. E é difícil, sinceramente, utilizar muito bem utilizado cada um dos minutos. É certo que a gente acaba gastando ou investindo tempo, minutos do nosso dia, horas da nossa semana, com futilidades, com coisas inúteis, coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de vantagem para nós, nenhum tipo de retorno, seja ele em qual área da nossa vida for. Mas aí fica a questão: qual é a melhor maneira possível de eu conseguir aproveitar muito bem aproveitado cada hora da minha semana, ou cada dia da minha semana, cada hora do meu dia, cada minuto da minha hora do dia, e até mesmo cada segundo, milésimo de segundo? A resposta que eu encontrei para essa pergunta é uma resposta que, se aplicada, é uma resposta que, se entendida e aplicada, o nosso tempo ele se torna melhor, ele se torna um tempo mais bem aproveitado. Cada milésimo de segundo, cada segundo, ele se torna melhor. A gente realmente chega no final da semana, no final do sábado, ou até mesmo no início do domingo da próxima semana, a gente olha para trás e fala: realmente o meu tempo ele foi bem aproveitado. E a resposta que eu tenho para essa pergunta, como aproveitar bem cada momento da minha vida, a resposta está em todo o tempo, tudo que eu vier a fazer é importante, é necessário eu me perguntar: se de fato Jesus estivesse no meu lugar, o que ele estaria fazendo nesse exato momento? E também a outra reflexão, outro pensamento que eu tenho que fazer é: qual é de fato a vontade de Deus para a minha vida nesse momento? Qual é a vontade do Espírito de Deus nesse exato momento? Que eu esteja fazendo exatamente o quê? Porque quando a gente passa a conhecer um pouco mais ao Senhor, que a gente busca conhecê-lo mais, a gente prossegue em conhecê-lo, como eu disse no vídeo anterior, que a gente deve não somente conhecer ao Senhor, mas a gente deve prosseguir em conhecê-lo, porque conhecer ao Senhor é bom, só que prosseguir em conhecê-lo é algo melhor ainda. Então, quando a gente prossegue em conhecer ao Senhor, a gente passa a entender que, na verdade, esse tempo que a gente chama de nosso, ele não nos pertence mais. Na verdade, nós somos mordomos, administradores, gestores deste tempo. E, na verdade, a gente não pode tomar decisões por conta própria em relação a esse tempo. O que eu vou fazer, no que eu vou investir, cada um
desses segundos da minha vida, cada hora dessa semana, cada dia dessa semana. Eu não posso tomar a decisão de utilizá-los como eu quero, como eu penso que é o melhor. Porque como eu vou utilizar do jeito que eu quero aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence. Então, a verdade é que todo o tempo, todas as 168 horas da minha semana, sem dúvida alguma, é um tempo que pertence ao Senhor. Então eu preciso, diante de Deus, apresentá-lo a minha semana, apresentá-lo cada uma das horas da minha semana, cada um dos minutos da minha semana, que são 10.080 minutos da semana, e dizer: Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor de fato faria se estivesse no meu lugar? Como eu devo utilizar todo esse tempo? Porque é muito bom mesmo quando a gente chega no final da semana e a gente diz assim: eu aproveitei bem o meu tempo. Ruim é quando a gente chega no final da semana, já passadas aí 150, 160 horas, quase finalizando a nossa semana, e a gente olha para trás e a gente sequer se lembra com o que nós gastamos o nosso tempo. Isso é sem dúvida alguma desperdício de tempo. E isso não pode ser feito. Aquelas conversas que a gente diz assim: eu vou conversar para jogar o tempo fora, para passar o tempo. Isso a gente não pode fazer porque é um recurso muito limitado e que não nos pertence. Então a gente precisa ter um coração sábio. E eu finalizo trazendo um texto de Salmos que diz: a oração do homem, a oração da pessoa a Deus foi: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito dele nos guie, nos conduza, nos dirija todas as horas dessa semana, todos os minutos, segundos, milissegundos, microsegundos, nanosegundos, ou a menor fração de tempo, que em todo este tempo ele esteja comandando a nossa vida, governando a nossa vida, esteja nos guiando, nos direcionando em tudo, para que de fato a gente possa alcançar corações sábios. Porque um coração sábio, o homem que alcança um coração sábio, ele sabe utilizar e utiliza muito bem cada momento da vida dele, porque entende também que cada minuto, que cada momento pode ser que seja o último. Pode ser que seja o último momento de vida. Então a gente precisa aproveitar muito bem cada momento da nossa vida, cada instante da nossa vida, e viver intensamente e viver de acordo com a vontade de Deus. Eu creio que se você ouviu, se você assistiu esse vídeo, ouviu esse áudio, eu penso e eu creio que quem te guiou até aqui foi o Espírito de Deus. Então que essa mensagem possa ser usada por Ele para que você seja de alguma forma edificado, para que você seja de alguma forma fortalecido, para que você possa, ao longo dessa semana, aproveitar bem ou aproveitar ainda melhor cada instante da sua vida, entendendo que todo o tempo que você vive, na verdade, não te pertence, pertence ao Senhor, é dele. E então que você possa agir ou fazer com esse tempo que você vive, fazer aquilo que ele faria se estivesse no seu lugar. E eu peço humildemente que você possa ouvir e refletir todas essas palavras que eu disse. E eu também te faço uma promessa que, como você ouviu, caso queira ser ouvido por mim, eu vou estar à disposição, eu vou ter um tempo disponível, vou estar à disposição para que eu também te ouça. Ouça aí como foi a sua semana, como é o planejamento da sua semana, e espero que dê tudo certo para você. Porque os planos que são apresentados ao Senhor e são planos de acordo com a vontade dele, sem dúvida alguma, a probabilidade de que deem todos certos chega a 100%. O que pode impedir que deem tudo certo são somente as nossas atitudes erradas, fazer
errado o que nós deveríamos fazer com o nosso tempo. Então que dê tudo certo, que o Espírito de Deus possa te guiar, possa te conduzir, possa te dirigir durante todo o tempo da sua vida ao longo dessa semana. Que Ele comande a sua vida, que Ele governe a sua vida, e que ela possa, de fato, ser estruturada, ser edificada, ser fortalecida, em nome de Jesus. Eu quero orar, se você aceita essa oração, fica à vontade, eu vou fechar o meu olho e orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa pessoa que ouviu possa receber do Senhor uma bênção. A bênção de ter um coração sábio, entendido. A bênção de saber ser um bom mordomo do seu próprio tempo. A bênção de saber ser um bom administrador, um bom gestor do tempo em que vive. Que essa pessoa não desperdice, meu Senhor, nenhum instante da vida dela, entendendo que cada instante pode ser o último. E que ela possa, de fato, Senhor, agradar ao Senhor. Cada decisão, cada escolha que ela vier a fazer ao longo dessa semana seja uma escolha que o Senhor Jesus faria se estivesse no lugar dela. Cada escolha, cada decisão que ela possa realmente tomar de acordo com a sua vontade, de maneira que o Senhor se agrade com o que ela está fazendo com o tempo. Que ela pode decidir, que ela pode escolher no que investir, no que gastar, então que ela gaste, que ela invista o tempo dela com aquilo que é de acordo com a sua vontade, seja o que for, seja orar pela manhã ao acordar, seja ler as escrituras, seja jejuando, seja conversando com alguém e compartilhando palavras boas, palavras úteis, palavras de ânimo, de fé, de encorajamento, de entusiasmo, palavras de vida, de cura, ou seja lá como for, meu Senhor, sendo um bom profissional no seu trabalho, sendo uma boa mãe, um bom pai, sendo um bom filho, sendo um bom tio, um bom sobrinho, um bom primo, seja como for, que ela utilize bem cada instante da vida dela. Que essa pessoa seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus, e recompense, meu Senhor, pelo tempo que essa pessoa investiu, gastou assistindo esse vídeo, que creio e penso que foi de acordo com a sua vontade. Não foi um tempo em vão, não foi um tempo inútil, foi um tempo em que tudo que ela ouviu aqui vai ser usado pelo Senhor, Espírito Santo, para que de alguma forma a vida dela cresça, evolua, desenvolva, prospere, porque essa é a tua vontade para nós. Que em todo o tempo que vivermos sobre essa terra, venhamos a crescer, a multiplicar, a prosperar, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos e até o próximo vídeo.